A porta aberta afasta, mas a porta fechada traz de volta. Tem gente que se perde na porta que Deus abre. Tem gente que se perde no milagre que Deus deu. Tem gente que se perde na bênção que pediu tantos anos para Deus, e quando Deus entrega, ela se perde na própria bênção. Então tem horas que o milagre não é a porta aberta. O milagre é Deus fechar a porta. Porque a porta fechada traz alguém de volta. A porta fechada traz alguém de volta. E quando você lê o versículo 1, o texto começa com a seguinte palavra: e sucedeu. Diga comigo, sucedeu. Para quem não sabe, essa é a palavra mais perigosa da Bíblia. Qual, pastor? Sucedeu. Não é nem pecado, não é nem diabo. A palavra mais perigosa é essa, sucedeu. Em algumas traduções, e aconteceu. Em outras, e houve. Pastor, por que essa palavra é a palavra mais perigosa? Porque todas as vezes que você encontrar ela em qualquer texto da Bíblia, seja no Novo Testamento ou no Antigo, pode ler o final da história, porque o resultado é tragédia. Quando você lê a palavra sucedeu, pode ler o final da história, que tem alguém chorando, ou é morte, ou é alguma desgraça que aconteceu. Interessante que o versículo 1 começa exatamente dessa forma: e sucedeu nos dias em que os juízes julgavam a terra. Lembra que eu disse que Ruth está incluso no livro de Juízes? Então esse período aconteceu exatamente no período em que os juízes julgavam a terra. Aí o escritor coloca uma vírgula e diz assim: e houve uma fome. Diga comigo, fome. Por que houve fome? Lembra que eu disse que era o tratamento de Deus? Fechar E Deus não fechou a porta de baixo, pastor Almir. Deus resolveu fechar a porta de... Uma coisa é quando as portas de baixo estão fechadas, irmão. E sabe quem pode fechar as portas de baixo? Os homens. Mas a dura coisa para alguém não é ter a porta de baixo, que os homens têm o controle. É ver a porta de cima fechada. Quer ver só como o problema não é a porta de baixo, é a porta de cima? Se a porta de baixo estiver fechada, tranquilo, porque a de cima se abre. De cima é Deus. Agora, se a de cima estiver fechada, as de baixo também não se abrirão. Lembra do paralítico de Marcos capítulo 2? Quando ele veio até a casa onde Jesus estava, na cidade de Cafarnaum, diz a Bíblia que era tanta gente na porta que era impossível chegar até Jesus. Em outras palavras, a porta estava fechada. Aí alguém teve uma ideia e disse assim: já que não dá para entrar por baixo, porque os homens não deixam, vamos descobrir o telhado e entrar por... Eu não sei se você pega essa palavra, mas quando os homens fecharem para você as portas de baixo, Deus, o teu Deus, te abrirá uma entrada por cima. Quantos acreditam no poder desta palavra? Levante a sua mão para adorar, porque nessa noite, esse ano de 2024, esse mês de novembro, talvez o que você encontrou foi portas de baixo fechada, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: enquanto os homens fecharem as portas de baixo, eu, o Senhor, te abrirei uma porta secreta em cima. Quantos acreditam nisso? Levante a tua mão e glorifique o nome de Jesus. Tem uma porta se abrindo para alguém aqui hoje. Se você crê na profecia da palavra revelada, diga para 3 pessoas: tem uma porta se abrindo para você aqui hoje. Tem uma porta se abrindo para você aqui hoje. Alguém fechou, alguém trancou, alguém até te queimou, mas Deus esta noite está abrindo uma porta em cima para você. E o prazer dos homens são esses. Qual, pastor? Impedir a nossa passagem. Por isso que aquelas pessoas oprimiam, ao ponto do paralítico ter que entrar por cima. Quando Deus viu que o povo estava distante, Deus disse: vou fechar a porta de cima. Por quê? Porta fechada traz o povo de volta. E aqui que você começa a entender a história do livro de Ruth. Porque quando Deus fechou a porta, parou de chover. Parou de... Se não chove, ninguém planta. Se ninguém planta, ninguém colhe. Se ninguém colhe, ninguém... Deus sabe ou não sabe trazer alguém de volta? Então tem hora que tem coisas que não são provas. Não é dificuldade, não é problema. É Deus trabalhando para te trazer. Eu vou te falar de uma forma bem explicada. Sabe a situação que você não está aguentando mais?
é Deus trabalhando para te trazer de volta. Sabe, esse problema que você não está suportando mais, é Deus trabalhando para te trazer de volta. Sabe, essa situação que está te angustiando, está tirando o teu sono, é Deus trabalhando para te trazer de volta. E se não der glória, agora a carapuça serviu. Por quê? Porque na prova você ora mais, na luta você se dedica mais. Crente, quando está passando dificuldade, de vez em quando está com a Bíblia aberta, procurando ouvir de Deus uma resposta. Agora a porta aberta te deixa relaxado, te deixa afastado, mas a fechada te traz de volta. Eu estou pregando aqui, minha irmã, e estou olhando para a senhora aqui de verde, e eu vi uma placa aqui, ó, no peito da senhora, e uma frase muito grande que piscava assim, ó, e está piscando nesse exato momento, e escrito está assim, ó: acalma-te. Deus não perdeu o controle. Eu não sei do que eu estou falando, porque é o pai falando com uma filha sua. Descansa o seu coração. Essas noites que às vezes a senhora perde e do nada acorda e não consegue voltar mais dormir. Se eu estiver mentindo, me chame de mentiroso aqui agora. Deus te manda te dizer: entregou para mim? Descansa. Porque enquanto você descansa, eu trabalho. É tão prova que Deus está falando com a senhora, que hoje, essa noite, essa madrugada que está próxima de chegar, vai ser a noite mais tranquila de sono que Deus vai te dar. Porque 2024 ainda é ano de contar que eu sou Deus que realiza o milagre dentro da tua família. Assim diz o Senhor. Entregou para mim, descanse. Nem que eu tenha que quebrar, mas eu trago de volta. Dá um abraço nela ali, irmã. Dá um abraço nela, a senhora ali, ó. A senhora, dá um abraço nela. Isso, vai lá e abraça. Abraçou do lado, mas abraça do outro lado. Porque Deus manda ela acalmar o coração hoje. Enquanto ela ouve esta palavra, eu estou indo lá agora, trabalhando de uma forma que a senhora não irá entender. Tem alguém que veio dar glória a Deus aqui, irmão? Tem alguém que veio adorar a Deus? Tem uma presença nessa casa aqui. Tem uma graça de Deus aqui no nosso meio. A porta de cima fechou. E sabe qual é o problema quando a porta fecha? A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer da forma que a gente entende que vai dar certo. E foi assim que se iniciou a história do livro de Ruth. Porque quando fechou, pastor Almir, a porta de cima, aparece um personagem chamado Elimeleque. Como que era o nome dele? Elimeleque disse assim: não, peraí, a porta de cima fechou, então eu preciso tomar uma atitude por conta própria. Olha aí, o primeiro erro de alguém é tomar atitude por conta. Você não pode fazer do jeito que você quer. A pergunta é: você já consultou a Deus o que você deve fazer nesse período de crise? Porque quando Elimeleque viu que a porta estava fechada, ele arrumou as malas, chamou a esposa Noemi, passou a mão nos filhos que ainda eram adolescentes, Malom e Quilion, e partiu inerrante. Sabe o que significa a palavra inerrante? Sem direção. Dura coisa é quando nós tomamos atitude sem direção nenhuma. Mas eu viajei 1h30 para dizer para alguém que Deus esta noite vai dar um direcionamento. Tem uma direção de Deus para alguém aqui hoje. Levanta essa mão para pegar essa palavra. Tem uma guia de Deus. Deus não vai te deixar perdida. Haverá um direcionamento de Deus para alguém aqui. Não é do jeito que você quer, não é da forma que você acha que vai dar certo. Porque Elimeleque arrumou as malas e partiu. Sabe para onde ele foi? Para a cidade de Moabe. Diga comigo, Moabe. Tudo que vinha de Amon e Moabe não prestava, irmão. Eles eram irmãos de sangue. A única restrição para que tudo que viesse de lá não prestasse foi o nascimento de uma moça que leva a temática do livro, Ruth. Esse povo aqui estava tão distante de Deus que o próprio Deus impediu eles que entrasse dentro da igreja 10 gerações. Quantas gerações? Só para você entender um pouco como é que esse povo estava tão distante de Deus, que uma geração é 70 anos. 10 gerações? 700. Pensa num povo cruel, trocento sanguíneo, povo que praticava a prática de idolatria,
praticava a prática de sodomia, homens que se relacionavam com homens, mulheres que se relacionavam com mulheres, e por aí afora. O pecado cheirou diante das narinas de Deus como um odor, até que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E é para lá que Elimeleque levou a sua família. E sabe qual é o problema? Eu sei que alguém não vai dar glória a Deus com isso. O problema não é quando você vai sozinho. O problema é quando você leva alguém que não tem nada a ver com você. Porque essa atitude que você está querendo tomar pode colocar a vida de alguém em risco. Elimeleque não foi sozinho. Elimeleque saiu sem direção e levou a sua família. E quando ele chega em Moabe, a Bíblia é clara em dizer que não passa muito tempo, logo Elimeleque morre. Diga comigo, morreu. Porque toda atitude